Olá, internautas, você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidade em Destaque, hoje com a presença do vereador, ex-vice-prefeito, funcionário público federal, Didirgo Walter Filho. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos gerais da nossa comunidade. No primeiro bloco, o vereador Didirgo contava para nossos internautas a respeito dos seus primeiros anos de atividade na carreira de trabalho. E agora vai falar também, continuando falando sobre as suas atividades profissionais. Vereador Didirgo, e esse seu trabalho então no INSS, qual é a sua função lá no INSS? A gente sabe que o senhor tem um contato muito intensivo com o público e esse contato até, segundo nós sabemos, ele tem contribuído até para a sua popularização e até para a sua carreira política. Bem, eu iniciei as minhas atividades profissionais no INSS, melhor, no ex-INAMPS, que era a área da saúde, em 1º de agosto de 1983. Na área da saúde, à época, o INAMPS era ligado ao governo federal e nós atendíamos toda a região de Doutor Pedrinho, Benedito, Rio do Cedros, Rodeio, parte de Pomerode, parte de Indaial. E nós fazíamos um trabalho direto com a população. E aos poucos eu fui percebendo a dificuldade que as pessoas tinham em resolver os seus problemas de saúde. Ou em função de cirurgia, ou em função de acidente, ou em função de medicamentos que não existia a rede pública que distribuía medicamentos públicos. Aliás, naquela época, os municípios, lá em 83 em diante, já não tinham ainda postos de saúde com a parte de odontologia, com dentista. Não existia isso. Em Timbó, nós tínhamos instalado um posto de saúde atrás da prefeitura que pertencia ao governo do estado, onde participava como médico o Dr. Nilo de Freitas, já saudoso Dr. Nilo de Freitas de Indaial, mas era uma coisa minúscula. E o INAMPS estava aí já há muitos anos para suprir essa situação. E aos poucos eu fui me envolvendo e percebendo que muitas pessoas tinham dificuldade em poder resolver os seus problemas de saúde, dos seus familiares. E à época, como a rede pública não era bem dinamizada, as pessoas, para resolver os seus problemas, teriam que sempre, na grande maioria, arranjar dinheiro para poder efetuar os seus exames, dinheiro para comprar o seu medicamento, dinheiro para resolver os seus problemas de cirurgia. E eram muitas pessoas muito humildes, que tinham que, de repente, vender porco, galinha, vaca, um estofado, uma televisão, que teriam economizado ao longo dos anos para sair da aflição de resolver o seu problema de saúde. Isso, aos poucos, começou a me condoer. E, de uma forma espontânea, eu comecei a desenvolver esse trabalho de busca de informações fora de Timbó, na região de Blumenau, na região de Rio do Sul, na região de Birama, Joinville, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, chegando aí até o Rio de Janeiro, tudo feito com contatos por telefone. E aos poucos fomos tendo esse grande envolvimento e entrando lá em 83 no ex-INAMPS, em 1990, a partir da constituição da nova Constituição em 5 de outubro de 88, entrou o Sistema SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que veio para suprir essas agências regionais do ex-INAMPS. Ou seja, a partir dali, de 1990, cada município começou a receber um financeiro para, aos poucos, montar em cada município a sua estrutura de saúde, também custeado pelo governo federal, em parte. E aí começamos a Timbó, cuidar só de Timbó, Rio do Cedro só de Rodeio, e Benedito só de Benedito Novo, e assim por conseguinte em todo o país. Em 1996, 13 anos depois, eu acabei me transferindo para o INSS, que é a questão de aposentadorias, pensões, auxílios de doenças e outros, continuando então a manter contato com toda a região novamente. Quando eu saí do ex-INAMPS,
eu passei as minhas informações todas para o funcionário Raimar Radatz. E, se eu não me engano, na época, eu passei exatamente 179 pontos que eu consegui abrir dentro do país para resolver as situações das pessoas menos favorecidas financeiramente. Isso me dava orgulho, porque além de nós termos conseguido isso, é um orgulho porque o Raimar continuou a exercer essa função até há poucos dias, quando ele, surpreendentemente para nós, não faz mais essa atividade junto à Prefeitura de Timbó, mas faz parte do administrador público, do prefeito em questão, de colocar ou usar as pessoas para determinadas funções ou atividades. Se eu fosse prefeito, eu não tiraria o Raimar de jeito nenhum, mas temos que respeitar a questão do executor, do administrador público. E continua a ser, Evandro, eu tive que me afastar lá em 2006, já em outra ocasião já conversamos sobre essa situação, enquanto vice-prefeito do prefeito Valdilado e do prefeito Oscar, havia aparentemente um conflito, que eu não poderia ser vice-prefeito e ao mesmo tempo ser funcionário público federal. E acabei sofrendo uma ação do Ministério Público do Estado, bloqueando os meus bens na época, e estamos praticamente com a situação resolvida no Tribunal Regional de Porto Alegre, onde me reabilita todos os meus direitos. Nessa questão, vereador Edir, até poderíamos falar mais adiante, mas já que entrou nesse assunto, com relação a essa questão do seu afastamento do INSS para exercer o cargo, o senhor conseguiu isso na Justiça, a Justiça Federal lhe deu esse direito, né? Quer dizer, reconheceu que o senhor tinha razão em relação a esse assunto. Isso já foi até informado aqui pela JMV TV e pelo Jornal do Médio Vale, mas o senhor tentou viabilizar o cumprimento da lei e foi praticamente dificultado isso para o senhor. Exato. Eu tenho dentro do INSS. Exato. Eu tenho que até agradecer ao promotor público, o Dr. Serratini, que foi muito gentil à época em nos chamar para nos alertar de que havia uma denúncia feita no Centro de Promotorias de Coletividade em Florianópolis e que ele, como promotor, tinha que me notificar de uma eventual irregularidade. Preocupado com isso, eu, de forma imediata, no mesmo dia, eu comuniquei ao meu setor de RH do INSS em Blumenau, no qual somos subordinados, o Timbó é subordinado, e emiti 5 requerimentos, que nós estamos agora no dia 8 de setembro de 2010, fazem 7 anos que esses requerimentos foram emitidos por mim e até agora eu não tenho a resposta do meu patrão, que é o INSS, para me orientar, para saber o que eu deveria fazer. Então, infelizmente, eu tive que entrar com uma ação na Vara Federal de Blumenau, porque aparentemente eu fui lesado pelo meu patrão em estar desassistido do que eu deveria fazer ou como deveria proceder. E a partir dali desenvolvemos toda essa questão judicial, essa demanda judicial, e acabamos provando que não somos pessoas de má índole, que não somos pessoas de má fé e queremos sempre, no máximo, fazer o possível para cumprir todas as determinações que as leis nos obrigam. Muito bem. Bom, o nosso suíte, o Cleiton Bauman, está nos chamando para um intervalo comercial. Nós vamos então a um breve intervalo e já retornaremos com o vereador Didier.